do vento balançar meu corpo. Minha cabeça doía terrivelmente. Eu acho que eu tinha perdido a consciência. Eu podia ouvir vozes e risos abafados pouco distantes, mas aqueles gruídos grotescos estavam muito próximos. E onde estavam meus companheiros? O que tá acontecendo? E ao abrir meus olhos eu deparei com uma visão terrível. Eu estava pendurado em cima de uma jaula infestada por zumbis, mas eu lutei para soltar minhas mãos que estavam amarradas, mas era em vão. Eu olhei aos redores em busca dos meus amigos, mas aquele grupo de pessoas notou que eu havia despertado e eles sorriram para mim maliciosamente. Aqueles desgraçados! Yang, todos os seus amigos estão mortos. A vida já perdeu sentido pra você. Eu não podia acreditar no que ela estava dizendo. Não podia ser real. Todos os meus companheiros, na minha memória eu podia vê-los sorridentes. Mas quando eu olhei em todos os lugares eu vi os seus corpos dilacerados no chão com um mero pedaço de carne. As suas vidas, esperanças que confiamos uns nos outros. Eu estraguei tudo! Esse destino é tudo minha culpa! Mas eu não podia deixar acabar assim. Aqueles malditos vão pagar pelo que fizeram! Eu pude sentir o ódio latejar por cada centímetro. E vou me vingar daquela mulherzinha que usou falar dos meus companheiros. Desgraçada, você merece a mais miserável das mortes! Olha só pra ele. Está bravo comigo de novo. Olha, que tal a gente torturar esse cara lentamente pra desabafar um pouco essa sua raiva? Mas devemos agradecer esse otário pelo suprimento de qualquer forma. Agora podemos viver confortavelmente por mais alguns meses, por um tempo. Aqueles malditos ainda se gabavam por tomar nossos suprimentos. Eu quero que morram todos esses miseráveis. E aquele teatrinho dela de merda, ela se jogando pra cima dele, daquele porco imundo. Aquele merda, com um clique no controle, soltou um mecanismo que mantinha a corda suspensa, me jogando naquela cela de zumbis. Kujing, Li Shuong, se eu tiver outra chance de viver novamente, eu vou fazer vocês dois pagarem. E então do nada, tudo se tornou escuridão. E aquela dor havia desaparecido junto com todo aquele fim lamentável. Foi quando eu ouvi uma voz familiar. Ei, Yang, o que você pensa que tá fazendo, hein? O quê? Eu vou ter no tempo? Entendi. E a obra já vai começar como? Já vai começar nesse estilo, então bora! Já começamos com um close interessante da mina que tá brigando com ele. E o Prota, sem entender nada do que tá acontecendo, num segundo estava sendo brutalmente morto e agora tá ali suave no sofá da sala. E a mina continua descascando o bico. Por que você não colocou meu nome na escritura da casa? Você realmente me ama? Ih, rapaziada, já deu pra ver que tipo de mina é essa, né? Ele olha pro lado, olha pro outro, ainda assustado. Então é real, eu voltei antes do apocalipse começar. Na minha vida passada eu fui enganado pela Jing. Ela não roubou só a herança que meus pais deixaram, mas também acabei me tornando um sem-teto. E um tempo depois um catástrofe global aconteceu, transformando a maioria das pessoas em zumbis, transformando o mundo em caos. Com a ajuda de amigos que fiz, construí uma zona segura e consegui sobreviver. Mas aquela mentirosa fingiu ser uma pessoa desesperada por ajuda e ganhou minha empatia, mas tudo era um plano para nos emboscar. Assim que ele revive todas essas memórias, a mesma mina que mentiu e traiu ele 2 vezes, literalmente acabando com a vida dele, estava simplesmente ali enchendo o ouvido dele, cobrando um vestido de noivado que custa no mínimo 400 mil. O protagonista só encara ela com aquela raiva em silêncio, e a mentirosa tá toda se achando a dona da situação e questiona se ele tá ouvindo ela. E apesar da raiva que ele tem por ela, pensa friamente pra não agir por impulso e acaba se levantando. E ela tá lá falando ainda: eu vou te dar uma semana se você não tiver o dinheiro. Mas chega de tanta ladainha porque o Proto expulsa ela da casa empurrando ela pela porta. E ela, claro que fica sem entender, né? Ô, minha filha, se fosse no lugar do Proto ia sair na bicuda. E ela tá lá sem entender. O que tá acontecendo? Ele não era meu servo? E toma aquela fechada de porta na cara. Agora aquela paz de aproveitar sua nova chance de consertar tudo, o protagonista repara no relógio digital que tinha na sala. Faltava um mês pro apocalipse começar e ele só tinha pouco tempo, né, pra se preparar. No canto da visão, ele percebe algo surgindo, uma notificação. E simplesmente era o sisteminha do apocalipse, com uma lista de tarefas a serem cumpridas o mais rápido possível. Essa lista continha 2 objetivos apenas: conseguir um pedaço de terra e preparar provisões suficientes para um ano. E a recompensa pela missão é 10 pontos. E isso meio que chama a atenção do Proto, né, que fica curioso no que esses pontos podem ser usados. E ele vai até a loja do sistema, onde pode trocar por itens de fortalecimento e provisões. E meio assombrado por ter quase esquecido, ele se lembra que na sua vida anterior estava guardando dinheiro para se casar com a Jing, a traidora que tinha deixado ele só o pó. Ele pega o celular e abre o iFood enquanto pensa: em um mês esses zumbis estarão por todo lado, então enquanto eu ainda posso, irei comer comida boa. E lá vai ele num restaurante mais caro da cidade se servir de um banquete. E indo provar o sabor de picanha, ele se sente em Shokugeki no Soma, tá ligado? E começa a devorar toda a
comida ao redor. Enquanto tava lá de boas degustando seu banquete, a amiga da Jing liga pro Prota. Jiang, o que você quer dizer? Como você pode tratar a Jing assim? Ela só queria que você provasse seu amor. Se você não pode nem dar a ela sua propriedade, como você pode dizer que a ama? E ela lá gritando com o Protinha pelo jeito que ele tinha tratado a mina. E com um papinho também de querer extorquir ele como se fosse uma forma de se desculpar. É mole, isso aí é só mina de caráter mais duvidoso ao redor do cara. Mas o Prota nada bobo. Já passou por coisas demais na mão dessa mina manipuladora e traiçoeira, já manda na lata. Quem que você pensa que é achando que pode me testar? Ah, sai daqui, ó, cai fora. E sem nem chance da outra retrucar, desligou na cara dela, se livrando das pragas. Depois daquela refeição digna de rei, ele volta ao objetivo. Ai, quando eu tiver um pedaço de terra, eu vou construir a fortaleza mais forte. Já na outra cena, o Prota vai caminhando por uma corretora de imóveis cheio de gravatados, até uma corredora abordar ele perguntando se pode ajudá-lo, se ele estaria interessado em vender ou alugar uma casa. Mas quando ele ia explicar pra vendedor o que queria, o gerente de vendas vem mandando a mina ir fazer qualquer outra coisa. Ela insiste em querer atender o Protinha, mas o gerente babaca manda ela ir trabalhar nos fundos, porque nas palavras dele, um perdedor quebrado de roupas baratas não teria dinheiro nem pra pagar um banheiro. Mal sabe ele, o Protinha, que não ia deixar de graça ser tirado pra merda assim, a troco de nada, já responde o cara. O que você disse? Olhando todo arrogante assim de cima a baixo as pessoas? E o maluco lá se pagando de bravo. Eu sou uma pessoa que olha de cima a baixo cachorros como você. Se ao menos conseguir comprar um banheiro, eu faço uma live comendo merda. O Prota só encara o babaca em silêncio e já manda essa. Ah, entendi. Já que você tá tão disposto a ir tão longe, vou garantir de achar algo bem fresco pra você. E o Prota continua dizendo o que queria antes de ter sido interrompido. Senhorita, eu não vim aqui pra alugar ou vender. Já saca aquele cartãozinho black. Eu vim aqui pra comprar um terreno. Abanando o cartão bem na cara daquele gerente escroto. E todo mundo que tava ali fica tudo espantado. Tipo, pera aí, ele sabe quanto custa um terreno? Meu Deus, essa é a primeira vez que eu vejo alguém comprar um terreno. Um magnata, um verdadeiro magnata. É que eles não viram ainda o nosso menino Shen Huan do sisteminha de Lamebots. Tá maluco? E a corretora convida o nosso Prota aí com ela enquanto ela explica tudo detalhadamente. O gerente, não querendo admitir que foi um filho da mãe, ele fica ali no cantinho resmungando. Ai, ai, ai. Qualquer um pode se gabar. Eu quero ver na hora de pagar. O Protinha sentado ali na poltrona e a corretora já entrega uma lista de terrenos que a empresa tem posse. Mas ele diz que aquilo não é necessário. Ele vai dizer pra ela o que precisa e ela vai lá verificar se tem algo parecido. Ela concorda e acena pra ele prosseguir as especificações. Basicamente, ele pede um imóvel perto das montanhas, com água corrente próximo, boas vias para transporte. E se houvesse uma fábrica ou casa grande no terreno, ela para um momento pra checar. E o cretino do gerente ali no fundo, ali acompanhando tudo. Eu só quero ver esse cara se ferrar. Mas ele mesmo chega falando de um tal terreno ao leste que cumpre o que ele pediu. A corretora fica receosa porque é um lugar com prédios inacabados e não poderia vender algo assim a um cliente. E o cara, cheio de soberba e arrogância, vem de novo. Vender? Esse cara só tá pedindo coisas bizarras. Ele não quer um terreno, ele só quer causar problemas. Mas o Prota mó na paz pergunta. Então esse terreno ao leste tá atendendo todas as minhas exigências. A corretora concorda, mas explica que o lugar é inacabado e o dono do projeto fugiu. Fugiu, mano, tá ligado? Como que o cara foge de um projeto, mano, na moral. E vendo os detalhes do lugar, o Prota já vai pensando. Se colocar um arame farpado, vai ser facinho de defender as fábricas inacabadas. E que ainda pode economizar muito tempo e custo. Mas por fim ele decide. Eu vou levar esse lote aí. Podemos assinar o contrato e eu posso pagar agora? A corretora toda humilde. Sim. Não, pera. O quê? Você realmente vai comprar o terreno com fábricas abandonadas? É isso mesmo. Por favor, seja rápido com o contrato e o pagamento, porque tem alguém me esperando para um jantar mais tarde. E agora é a hora que o gerente se ferra por ter falado tanta besteira. E ainda fica sem acreditar, mesmo com a nota fiscal de compra nas mãos. E é claro que nosso Protinha já vem cobrando, né? Afinal, promessa é dívida. Ai. Então, né? Eu fiz o pagamento, agora é sua vez. Se você comer merda, com gosto, eu até envio um donate na live. Foi pra comer merda, esse cara deu sorte. Tem gente que faz isso e não ganha nada. E os outros da corretora já começam a zoar um maluco. Aí, gorducho, já comecei a live, hein? Vamos, se apresse. E o outro ali do lado. Eu tô com dor de barriga, mas eu garanto que tá fresco. E olha que eu comi lagosta ontem, o que acha disso? Os caras não perdem uma, mano. Mano, até porque... A tela do sistema já aparece falando que ele já cumpriu uma missão. Já fora da corretora, o Prota meio que reavalia a situação. Ai, gastei todo o dinheiro do casamento comprando o terreno. Agora eu tenho que descobrir como conseguir dinheiro pra estocar os alimentos. Enquanto ele tá aí pensando, do nada passa um maluco lá que tinha matado ele e os amigos dele. Um maluco reconhece ele e se pergunta o que ele tá fazendo ali. Pô, velho, o cara tava indo na corretora e os malucos tão lá ainda fazendo o gerente comer merda.
cara pedindo socorro, velho. Os caras são doentes demais, velho. E mudando a cena, vemos a ex do Prota. Ela tava pintando a unha quando recebe do nada uma ligação. Era o Xuxiong falar que o Prota tinha ido comprar um terreno. E ela fica toda indignada, batendo na mesa, querendo saber da onde ele tinha tirado tanto dinheiro pra isso. E ele comenta do depósito e acha que era o dinheiro do casamento que ele estava guardando. A mina psicopata fica doida da vida. O quê? Esse desgraçado usando o meu dinheiro? O gadão lá interesseiro tenta acalmar a mina e fala pra ela ir falar com o Protinha pra entender o que tava acontecendo. Mas ela não quer nem saber. Esse canalha desgraçado, como ousa usar meu dinheiro? Vou expô-lo na internet. Sai, encosto da vida do nosso Prota. Sai, encosto aqui, mina maldita, velho. Já você vai ter, já você vai ter, relaxa. Já em casa, o Protagonista está refletindo, já que os custos vão ser elevados pra construir uma base e também conseguir suprimentos. E onde será que ele vai conseguir dinheiro? De repente, só um monte de batida violenta na porta. Ah, droga. O que é agora? Era simplesmente a maldita da ex dele, junto com a amiguinha dela. O Prota de saco cheio. Ai, vai, fala. O que vocês duas estão fazendo aqui? A surtada com raiva, ainda se achando no direito de cobrar alguma coisa, já diz. Jiang, o que você tem na cabeça? Como você ousa gastar meu dinheiro? Hã? O que você tá falando? Ele sem entender nada, ela tem ainda a ousadia de apontar o dedo na cara dele. Não pense que eu não sei que você usou o dinheiro do casamento pra comprar um terreno. Eu estou te avisando, o dinheiro do casamento é meu. Já que você comprou um terreno, ele será meu. Você só pode ser maluca. Escuta aqui, ó. Eu tenho o dinheiro e não vou deixar você usar um único centavo. Ele tá batendo no ombro dela com uma pacoteira de dinheiro. Pô, mas falando a real, pô, velho, essa menina não bate bem na cabeça não. Normal ela não é não, velho. Ah, é, mas uma coisa, não pense que eu não sei sobre você e o Li Xuxiong. A mina é só declínio mesmo. Ela não esperava que o Proto soubesse sobre essa traição dela. Já fica toda nervosinha, mas a amiga dela acaba entrando no meio. Hey, vocês dois, se acalmem. Isso tudo pode ser um mal entendido. Não há um mal entendido nenhum. Eu e ela não somos nada. O verdadeiro casal é ela e aquele gordo. E mais uma coisa, será que vocês podem ralar daqui? Só suas presenças me irrita. E o Prota vai embora bater na porta na cara delas. Bem mais do que merecido, né? E a mina maldita fica lá ainda tentando entender como ele podia ter descoberto a traição dela. E a amiga dela fica lá tentando cobrar explicações de como ela pode esconder isso dela. E se realmente era verdade. Mas essa mina aí que não merece amor de ninguém simplesmente responde a amiga dela falando que foi pro motel algumas vezes com ele. Nossa, nojento esses dois, velho. E a amiga dela vai lá e comenta. Ai, meu Deus, isso aqui já era. Melhor voltar a pensar em outro plano. E a Jing concorda enquanto lamenta ter sido descoberto. Mas aí a gente vê a verdadeira face da amiga dela. Mas é claro, né, que um ninho de cobras iria tentar acabar com a outra. Já que você estragou as coisas com o Jiang, eu vou assumir agora. Somos amigas, afinal. Com 2 pés na porta, eu chegava na voadora. Depois de um tempo, vemos o protagonista no terreno que havia comprado, com o pessoal que ele havia contratado pra mexer no local. Com o projeto em mãos, ele pergunta em quanto tempo ficaria pronto. E o carregado da obra responde: bem, reforçar as paredes, construir torres de guarda, colocar arames farpados, portas de aços à prova de explosão e reforçar vidros à prova de bala. Senhor, uma pergunta, que tipo de força você ofendeu? É, pra fazer tudo isso aí não é normal não, meu filho. Mas mal sabe ele o que vem daqui a um mês. Aí, eu não te contratei pra ficar fazendo pergunta. Apenas me diga se pode terminar em um mês e quanto vai custar. Senhor, não podemos terminar tudo isso em um mês apenas. Menos conversa. Se você não consegue, eu tenho certeza que outros vão conseguir. Bem, sendo assim, vai custar mais. Vai logo, fala o preço aí. Se temos que entregar em um mês, nossos funcionários vão ter que trabalhar intensamente. Então, pelo menos 20 milhões. E entre isso, você deve fazer pelo menos um sinal de 5 milhões para então começarmos a trabalhar. Certo. Irei transferir o dinheiro em uma semana. Comece a trabalhar agora. O encarregado fica meio receoso, mas o Proto tranquiliza ele. Não precisa se preocupar. Não vou fugir sem pagar o dinheiro, não. Se o dinheiro não cair na sua conta, esse terreno aqui será seu, beleza? E assim o encarregado concorda. Tudo bem, então. E do nada surge ali a amiga da ex do Proto chamando por ele. Rapaz, o vazamento de informação dessa obra tá foda, hein? O que você tá fazendo aqui? E a mina já chega agarrando o braço do Proto, achando que tá facinho demais. O que você tá fazendo aqui, Jiang? Só de ver ela, o Proto já pensa na hora. Ai, cara de pau. Na minha vida passada foi você quem convenceu a Jing a me enganar e tomar tudo que eu tinha. Agora irei fazer você pagar o dobro. Aí ele vai e pergunta outra vez. O que você tá fazendo aqui? Ela se pagando de sonsa, né? Esse é o terreno que você comprou? A paisagem é tão bonita. Tá planejando construir uma mansão aqui? O Prota dá um chega nela, soltando o seu braço, já lança brava pra ela tomar vergonha na cara. O que eu construo ou deixo de construir não é da sua conta. O que tá acontecendo? Esse perdedor tá estranho hoje. Normalmente só de encostar em mim eu deixaria corado e o coração disparado. Agora até exibi um pouco pra ele, mas nenhuma reação. O Prota simplesmente ignora a mina, vira e vai lá pra obra dar instrução, dizendo que o portão tá errado e precisa ser expandido. A maluca ali tenta chamar o Prota de volta, mas parece que não vai rolar, né? Não pode ser!
Eu não posso perder essa oportunidade. Jing já se desentendeu com ele. Se ela estiver fora do jogo, esse terreno será meu. E de volta na casa do Prota, ele está lá sentado no sofá com 2 cadernos em sua frente. Ele tá pensando lá que se vender a casa dele, ele vai render 3 milhões. Mas isso não vai ser suficiente nem pra cobrir a entrada da obra. Ele precisa pensar em um jeito de conseguir mais dinheiro. Então ele pensa que se o apocalipse vai acontecer, ele de qualquer maneira vai ter que vender a casa. E que totalmente não importa quem que vai comprar, né? Aí do nada aparece alguém gritando pro protagonista abrir a porta. Droga, é aquele velho de novo. E enquanto ele caminhava pra porta, ele tem uma ideia que o vizinho do andar de baixo, ele tem dinheiro e já comprou o primeiro e o segundo andar. E ele está interessado em querer comprar o terceiro andar também, que é o apartamento do Prota. E o plano dele desde o início, antes do apocalipse, era usar essa casa antes de casar, né? Por isso que ele recusou várias vezes de vender. E desde então, esse velho só causou problemas, pintando a porta, espalhando lixo, colocando coroas de funeral e travando até a fechadura do protagonista. Vixe, se um coroa desse fizesse isso aqui no Brasil, no primeiro dia que ele tentar, ele ia ser assaltado. Só tem gente louca ao redor do Prota, velho, não é possível. Ele abre a porta e tá lá o velho que começa a gritar do nada. Você foi pro boate de novo ontem à noite? Já chega dessa palhaçada, eu não fui pra boate nenhuma. Chega, não importa, eu vi claramente. Ah, já chega, você tá de olho na minha casa e eu já tô farto disso, vou vender ela pra você. Sério? Mas eu só tenho uma condição, só vou entregar a casa em 6 meses e você precisa transferir 5 milhões de uma única vez, pra eu pagar a hipoteca da minha nova casa, né? O velho faz uma cara com as exigências do Prota. Bom, se não concordar com isso, então esqueça. Já ia fechando a porta na cara do velho. Calma, acordo fechado. Mas primeiro eu preciso que você assine o contrato pra não desistir depois. Relaxa, o contrato não é problema, não se preocupe. Ai, velho maldito. Você pode esperar e morrer na sua casa. Quando os 5 milhões forem transferidos, mais os 3 milhões do empréstimo, terei um total de 8 milhões. Mas vamos terminar primeiro as tarefas e reivindicar as compras do sistema. Então, partiu as compras. Já na outra cena, o Protinha tá lá no hipermercado. O Protinha tá fazendo o speedrun de juntar os suprimentos necessários para um ano inteiro. E enquanto estava correndo com o carrinho cheio, algumas pessoas perguntam se ele estava mentalmente estável. Não, agora tá explicado. Olha o tanto de carrinho ali também. 10 carrinhos lotados. Qualquer pessoa que vê um maluco desse do nada no mercado com 10 carrinhos cheios ainda, ia fazer uma pergunta se o maluco tá querendo abrir um próprio mercado na casa dele. Tá doido, né? Enquanto isso, tem 2 doidos ali, ó, atrás dele conversando. Por que ele tá comprando tanta coisa? Deve ser um doido que bateu a cabeça aí. Com o terreno comprado e a comida suficiente para um ano, a missão do sistema é concluída, dando 10 pontos como recompensa. E como o Protinha já tava de zóio numa habilidade e tem a quantidade exata de pontos, ele escolhe uma caixa na loja do sistema que contém o nome de Caixa do Protagonista. Abrindo a caixa vem um equipamento de 5 estrelas ultra raro, um anel espacial level 1 que contém 500 metros quadrados, onde o interior e o tempo é totalmente estático. O Protinha pensa lá que deu sorte de pegar o primeiro loot de 5 estrelas, e já que o tempo não passa dentro do espaço, a comida vai sempre estar fresca e nem estragar, vai. Aí do nada surge uma nova missão do sistema, dizendo que o Protinha tem que conseguir 10 anos de suprimento. Rapaz, 10 anos de suprimento é muito, hein? E sem nem tempo de analisar a nova missão, chega um maluco gritando. Quem que é que está causando problemas aí? O maluco já chega acompanhado por 2 guardinhas. O cara mal encarado conhece o Prota na hora, que também o reconhece. Esse cara aí se chama Yangtão, um colega do ensino médio, lacaio de um outro valentão, alguém que sempre intimida os fracos e tem medo dos fortes. Olha só, rapaziada, mais um cara desprezível pra conta. E do nada vemos uma memória do protagonista sendo extorquido pelo carinha aí, que também tá acompanhado por mais 2 caras. Olha só quem é. Tivemos muitas brigas na escola, não esperava encontrá-lo aqui hoje. O maluco querendo fazer um showzinho, aponta o dedo pro protagonista e grita de novo. O que você tá fazendo aqui? Coloque essas coisas de volta onde elas pertencem, ou serei indelicado com você. É, Yang, você continua tentando intimidar os fracos, mas pro seu azar estou aqui pra comprar todas essas coisas. E é assim que você trata seus clientes? Comprar? Então vê se pague por tudo isso agora, ou não me culpe por ser E rigoroso. depois de 1 hora, 2 quilômetros de notinha fiscal, vemos 6 caixas passando todos os produtos. E quando finalmente terminaram, o valor deu quase 57 mil ienes. O maluco já tá quase enfiando a maquininha na cara do protagonista e fica exigindo que ele pague na mesma hora, mas no mesmo momento ele usa a técnica especial. Já lança a primeira forma do milionário, passa o cartãozinho Black limitado numa velocidade e precisão impressionante e é simplesmente paga no mesmo instante. Deu transição bem sucedida. Sorte a dele. Eu ia fazer ele passar um pouco de vergonha. Bora lá, pessoal. Já deixando o guardião com aquela cara de tacho depois de todo aquele show. Ele vai embora fingindo que nada aconteceu. Mas o Protinha querendo esfregar na cara dele simplesmente chama ele. Aonde que você acha que você tá indo? Espera aí. Ai, o que você quer? Fala logo. Ué, você foi tão rude agora há pouco.
Você só precisa se desculpar. Senão, caso ao contrário, eu vou devolver todos os produtos. Como é que é? Você tá indo longe demais, não acha? Tá doido pra causar problemas, né? Mas a voz do povo é a voz de Deus. É ao mesmo tempo que o povo tava julgando o Prota pouco tempo atrás, agora tava defendendo ele. Geral falando pra ele se desculpar com o Prota e o cara ali do celular ali gravando pro TikTok falando que vai dar expose. Mas pra acelerar isso de uma vez, o Prota chega e já lança brava. Aí, Yang, peço desculpas sinceras, né? Aí eu comprarei 10 vezes a mais. Você não tá falando sério? Dúvida? Traz a maquininha que eu te mostro, Saldo. O quê? 700 mil? Então, peço desculpa agora que eu continuo comprando. Certo, me desculpe. E pra amassar o ego do cara mais ainda, o Prota já lança. E lembre-se, não seja tão rude com as pessoas. Deixe as pessoas em paz, entendeu? Será que você pode tirar uma dúvida? Por que você tá comprando tantas coisas? Isso não é da sua conta. Eu tô planejando algo muito importante. Algo importante, você diz? Mas as coisas do mercado não serão o suficiente. Você vai precisar de um atacadista. Acho que eu vou precisar. E como você trabalha em um mercado, imagino que conheça alguns atacadistas, certo? Claro, se lembra do Shang-Zi? Ele tá lá no negócio de atacado agora. O maluco já saca o celular e liga pro Shang-Zi, dizendo que conseguiu um grande cliente pra ele. Então Yang continua trabalhando pro Shang-Zi? Me pergunto quanto dinheiro ilegal esses dois embolsaram com esse negócio de mercado e atacado. Já em outro lugar, Yang tá lá mostrando algo pro Prota. Quando chega do nada um carro em alta velocidade quase acertando os dois. O Young pula de susto, mas o Protinha permanece imóvel. Ele encara o cara, enquanto o maluco desce do carro com aquele cigarrinho na mão, tá ligado? Se fosse eu, dava um tapão na mão dele e saía correndo. Então ele chega ali no fumante e fala logo que esse é o cliente que ele mencionou, fazendo várias perguntas pra ver se ele lembra do nosso Protinha quando estudavam no ensino médio. E quando ele lembra, do nada ele solta uma fumaça na cara dele, tentando logo provocar o Protinha. Ixi, mal sabe ele. Mas logo depois ele começa a zombar o nosso protagonista, acusando ele de usar marcas falsas e além de fingir ser rico também. E o Prota, pouco se importando, responde que comprou suas roupas em qualquer barraca. O maluco já fica puto e já pega na cabeça do outro cara. Lá ele, rapaz. Esse é o grande cliente que você me indicou. Já sai tomando uma bicuda na bunda. Parece que minha aura não está funcionando. Não consegui nem intimidar um analfabeto que menospreza os outros. O que você falou? Eu disse que você menospreza as pessoas. Como você ousa? Ei, não cutuca o ponto fraco do Shen. Ele não é realmente analfabeto, ele só odeia ser chamado disso. O Prota, já cansado da conversa, já vai direto ao ponto. Já chega oferecendo comprar 5 milhões em mercadoria, pagando aquele 1 milhãozinho na hora e o restante já na entrega, né? O maluco já fica todo indignado, falando tipo, 1 milhão? Ele nem tem dinheiro pra isso. Mal sabe quanto maldito tem na conta dele. Eu que queria ter esse dinheiro aí. O Protinha já saca o celular e já mostra pra ele quanto de dinheiro tem na conta. O quê? Não é possível. Todo impressionado descobrindo quanto dinheiro o protagonista tem. E já chega perguntando se realmente vai mandar 1 milhãozinho agora. E por que você acha que eu estaria brincando? Estou comprando 5 milhões em mercadoria. Seja rápido pra carregar esses caminhões aí. E eu te dou os 4 milhões restantes quando a mercadoria estiver pronta. E que tipo de mercadoria você quer? Óleo, arroz, sal, lanches, bebidas, qualquer coisa comestível ou bebível que você tem. Eu quero tudo. E logo em seguida já manda seguir ele. E eles vão em uma direção do armazém. Enquanto Shang-Zi pensa que vai fazer o protagonista de trouxa pra pegar esse lote de alimentos quase vencido. Já na outra cena já mostra eles lá no armazém. O Shang-Zi se achando inteligente já solta falando se ele levar o lote inteiro dá um desconto de 10% ao preço de atacado. Mas vocês acham mesmo que o Protinha vai cair nessa? Já solta pro Shang-Zi que tá tudo quase vencido. Shang-Zi, você é bem esperto. Não esperava que ele entendesse do negócio. Depois de ter lamentado de ter subestimado nosso protagonista, ele tentou recuperar a negociação. Já tentou oferecer um desconto de 50% e o protagonista levar o estoque tudo de uma vez, né? Mas a resposta foi bem diferente do que esperava. O protagonista nada bobo deixou claro que os 5 milhões que carregava não seria gasto em mercadorias vencidas, ou quase vencidas. E já lançou dizendo que tem outros planos também. Plano? Que planos? É como você diz, com 50% de desconto eu levo todas as mercadorias semi-vencidas, mas com uma condição, que o pagamento será feito daqui a um mês. Tá maluco, o cara é ligeiro demais, Stonks. A propósito, deixou o Shang-Zi inquieto. Se a mercadoria entregasse até lá, o prejuízo seria inevitável. E questionou o Prota perguntando como poderia ter a garantia de que receberia o dinheiro. O protagonista lançou com firmeza, dizendo que a casa dele seria a hipoteca como segurança. Já o Shang-Zi não conseguia entender qual era o verdadeiro plano por trás daquela negociação. Mesmo sabendo que estão prestes a estragar, ainda assim você quer? Fala pra mim, qual que é o seu canal? Canal? Eu não preciso disso, eu sou o canal. E afinal,
mesmo a comida sendo vencidas, vai valer uma fortuna daqui a um dia. O que você quer dizer com isso? Chega de perguntas, prepare a entrega das mercadorias, mais tarde vou enviar o endereço. O protagonista recebendo uma ligação, ele atende. E era um cara perguntando se ele ainda está vendendo a sua casa. Ele deixa a ligação por um momento pra dar uma última instrução pro Shang-Zi, dizendo que tem uma outra coisa pra fazer e que é pro Shang-Zi cuidar da comida pra ele. Enquanto o Protinha vai embora, o lacaio do Shang-Zi vai lá falar com ele. Ô, Manuzinho, eu não te enganei, viu? Mas o Shen só consegue pensar que o nosso Protinha é de uma família comum. E como ele conseguiu tudo isso? Já cortando a cena no prédio lá do apartamento do Prota, o senhorzinho entrega uma bolsa com o dinheiro. E era logo aquele senhorzinho lá que queria comprar o apartamento do nosso protagonista. Senhor Yang, aqui está o depósito como combinado. E eu também aceito sua condição de desocupar a casa em alguns meses. Então vamos assinar o contrato agora. Mas o Prota tá todo desconfiado ali e fica pensando. Esse senhor nem inspecionou a casa e já está todo ansioso pra pagar e assinar o contrato. Quão desesperado ele deve estar. Por que você tá com tanta pressa? Ele suspirou e respondeu, falando que a neta dele vai mudar de escola e que precisa urgentemente dessa casa pra ela. Quer dizer, apartamento, né? Ele procurou por toda a área, mas não conseguiu encontrar nenhum. E pediu pro protagonista não desistir desse negócio. Ele ergueu a sobrancelha surpresa e perguntou se o senhorzinho não temia que ele aumentasse o preço. O senhor, quase desesperado, revelou que havia gasto toda a poupança da família na compra. Porém, o protagonista interrompeu com calma, garantindo que não desistiria do negócio. Com o contrato assinado, o velho respirou aliviado. Mal sabia que tudo aquilo não teria algum valor dentro de poucas semanas. Ixi, tadinho do velho. E depois de se despedir, declarou que não voltaria mais incomodar o Jiang, que só respondeu com cortesia. Embora seus pensamentos fossem impiedosos, ele foi honesto e bondoso, né? E ele e a neta dele não sobreviverão nem um mês quando o apocalipse chegar. E antes de partir, o idoso ainda pediu o endereço do protagonista, onde ele estava morando no momento. Pouco depois de volta ao canteiro de obras, o Jiang vê o projeto avançando em um bom ritmo. O encarregado se aproximou para discutir sobre as portas do fundo, mas Jiang logo adiantou que em breve faria um novo depósito e pediu um relatório atualizado. E o homem explicou que cerca de 70 a 80% já estava concluído, com a parede e portas absolutamente seguras e confiáveis. E quanto ao armazém, ainda era um prédio inacabado, mas havia sido limpo e estava pronto para ser usado. O protagonista, todo satisfeito, fez uma ligação pro Shang-Zi ordenando que enviasse as mercadorias. E em pouco tempo os caminhões chegaram e o local foi tomado por caixas e mais caixas de comida e bebida. E durante todo o dia ele supervisionou o pessoal e a organização, incluindo como cada tipo de alimento deveria ser armazenado. E só à noite o trabalho foi concluído, revelando diante dele um efeito colossal, alimento suficiente para 10 anos. Cê é louco, se botar 9 pessoas aí contando com o Prota, daria um ano pra cada. Tá maluco. E com isso, mais uma tarefa do sistema havia sido concluída, dando pra ele mais 20 pontos extras. Daqui a pouco esse sisteminha de lambibotes, de ver conquistar as mulheres com dinheiro, vai conquistar com comida. Ao abrir a loja do sistema, notou que havia um item novo, uma caixa de suprimentos que havia uma habilidade de despertar. E sem hesitar, trocou os pontos acumulados pela caixa e recebeu como recompensa uma habilidade chamada Olho da Mente, que lhe permitia detectar a hostilidade em outras pessoas. Uma habilidade que sem dúvida seria valiosa demais no apocalipse que se aproxima. E do nada a próxima missão do sistema logo surgiu diante dele, ele se equipar com armas. Eita, preula, agora vai ficar doido demais. Armas? Interessante. É exatamente o que eu tinha em mente. E rapaziada, vou finalizar a obra aqui por enquanto. E desculpa também a demora por estar lançando o vídeo agora. Pra quem sabe que eu fiquei sem PC, recuperei agora. Mas enfim, fiquem atentos no canal que vai ter vídeo com frequência agora, hein? O pessoal que quiser dar uma ajuda pro canal, link na descrição. E só pra finalizar, os próximos vídeos logo vão estar tudo animado, tá? Então é isso, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Fui!